Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal que foi feito para você que sonha em estudar no exterior com todas as despesas pagas, assim como eu. Essa já é a minha segunda bolsa, então eu acredito que eu tenho um pouco de conhecimento para compartilhar. E no vídeo de hoje eu irei trazer dicas essenciais para construir a sua carta de motivação, o personal statement, motivation letter. São coisas um pouco diferentes, mas essas dicas se aplicam para todas. E todos os processos seletivos que você for fazer para o exterior, para bolsas, até mesmo para empregos, essa é uma prática muito comum aqui na Europa. Então, você precisa dedicar muito tempo e fazer uma carta que te destaque dos outros aplicantes. E nesse vídeo de hoje eu irei trazer dicas que eu gostaria que tivessem me falado quando eu estava aplicando. Talvez se eu soubesse essas coisas, eu teria tido sucesso mais rápido. E na verdade, ninguém me ensinou isso, porque a maioria dos vídeos no YouTube, ninguém fala especificamente como construir essa carta de uma maneira que de fato irá te destacar. Então, depois de tomar muito não, muita reprovação, eu descobri uma metodologia para ter sucesso e eu vou te falar, deu certo e é isso que eu irei compartilhar nesse vídeo. Então, se você quer estudar no exterior, preste muita atenção nessas dicas. Então, antes de ir para a primeira dica, eu vou repetir uma coisa que eu sempre falo e você já deve estar cansado de saber, mas é importante. Gente, a carta é a parte mais importante do processo seletivo, então você precisa dedicar tempo e atenção para fazer uma carta bem feita. Porque quando eles vão começar a fazer as avaliações das aplicações, é a carta de motivação a primeira coisa que eles pegam. Então eles vão ler ali aquela carta. Se a sua carta for ruim, eles já te descartam ali e não vão nem ver o resto dos seus documentos. Então é a parte mais importante do processo seletivo. A primeira coisa, quando eu ia me inscrever, eu comecei a me inscrever para as bolsas de doutorado lá em 2019. Tenho lá os editais, você começa a procurar os países, os editais para onde você quer ir. E aí, na minha concepção, e eu tenho certeza que muitas pessoas que irão assistir esse vídeo também provavelmente cometem esse erro, era o seguinte: eu fazia uma carta narrando a minha história, todo o meu potencial, eu acreditava que eu tinha um bom currículo, e aí depois que eu já tinha aquela carta pronta, eu ia aplicando e só modificando dependendo do edital, da universidade. Então, assim, eu fazia algo que eu acreditava assim, a minha história é legal, as minhas potencialidades são legais, então eu acredito que eu vou ser um aplicante de sucesso. Mero engano. Eu não conseguia passar em nada. Em 2019 eu tentei, ainda eu estava no mestrado, mas eu falei, eu já vou começar tentando para sentir o feeling da coisa. Não passava nem na porta. Em 2020 a mesma coisa, uma chuva de não, não, não. Em 2022, depois de ter vários nãos, enviar e-mail para as universidades, mas o que eu estou fazendo errado? Eu tenho um bom currículo, eu estudei numa boa universidade, eu fiz intercâmbio, eu fiz trabalho voluntário, o que mais que eu preciso? E aí eu lembro que uma universidade me retornou e falou, olha, a gente viu que você tem potencial, mas você não soube esclarecer como seu potencial vai ser útil para o nosso programa. E aí que eu vi, caramba, então eu acho que eu vou ter que, aprender a fazer, a vender o meu potencial na minha carta. Então a primeira dica é: faça uma engenharia inversa. Já vou falar em engenharia inversa? Quando você vai fazer os processos de trás para frente. Então, assim, antes de você escrever a sua carta, vai lá no edital que você quer se inscrever ou nos editais e veja as palavras-chave que eles usam naquele edital. Por exemplo, você vai escrever num edital de educação que eles procuram pessoas que tenham habilidades com crianças, que saibam usar Excel, que eu estou dando só um exemplo. Você vai construir a sua carta por cima dessas palavras-chave, usando as mesmas palavras que eles usam no edital na sua carta. Como fazer isso? É super possível. É claro que se você tem um background em sociologia, você não vai aplicar para um doutorado, um mestrado em engenharia, dentro da sua área. Mas você vai usar as mesmas palavras-chave que eles usaram lá na chamada, no edital. Depois que eu comecei a fazer isso, assim, como eu falei, em 2020 eu não passava nem para a segunda etapa,
Em 2022, final de 2021 para 2022, de 4 doutorados que eu me apliquei, eu fui chamado para todas as entrevistas. Por quê? Eu apliquei essa técnica, ninguém me falou isso, eu resolvi, pensei, depois de fritar meus miolos, falei, gente, como que eu vou fazer uma carta que chame atenção? Preciso falar o que eles querem ouvir. E é basicamente isso. É claro que tem que ser coerente com o seu currículo, com a sua documentação, com o seu histórico, tem que ser uma aplicação coerente. Mas a sua carta tem que falar exatamente o que eles querem ouvir. Então, essa é uma dica de ouro. Vai lá no edital, vê as principais palavras-chave que eles usam, porque eles usam palavras-chave. Eles querem uma pessoa que tenha habilidade em computação e que tenha domínio básico da linguagem Python. Então, tipo, aí você consegue adaptar para qualquer área e aí você vai construir a sua carta dentro dessas palavras-chave. Isso é uma dica básica de ouro. Aí é claro que a carta você vai estruturar. Nesse vídeo eu não vou ensinar o passo a passo de como fazer uma carta. Eu vou fazer um outro vídeo ensinando o passo a passo. Mas é uma estrutura básica, né? Vamos dizer, introdução, se apresentando. Não precisa falar muita coisa, porque eles já vão saber pelos seus documentos. 3 parágrafos desenvolvendo o conteúdo e um parágrafo para finalizar. E é isso. Outra dica, não faça carta com mais de 2 páginas. Por quê? Você precisa ser objetivo. Pense que quando eles abrem um edital, eles vão receber centenas de aplicações. Então, os avaliadores não vão ter saco para ficar lendo cartas de 2, 3 páginas. Alguns editais até já deixam claro que a sua carta precisa ter 1 página. Mas quando eles não deixam, não façam carta de 2, 3 páginas. Eu também cometi esse erro, fazia página longa porque eu queria narrar toda a minha história, a jornada do herói ali. Não, eles não estão interessados nisso. Eles querem uma carta objetiva e que mostrem que esse candidato, de fato, vai ser um candidato ideal para o programa. Então você já sabe que você precisa construir a sua carta baseada nas palavras-chave, adaptando para as suas experiências, fazer uma carta, né, objetiva, a estrutura bonitinha. Depois eu vou mostrar num outro vídeo como eu estruturei a minha carta para ter sucesso. E aí você vai adaptar. E aí eu nem falo uma adaptação. Cada edital você vai fazer uma carta. Claro que a introdução você pode usar a mesma, mudando só, né, a sua apresentação mais ou menos. Mas assim, o ideal é você usar uma carta para cada edital e construir a sua carta baseada em cada edital. Depois que eu comecei a fazer isso, gente, foi só sucesso. Então essa dica vale ouro. E uma outra dica é: não se faça de coitado, de pobre. Ah, eu mereço essa bolsa porque eu estudei em escola pública, porque eu fui um merecedor. Isso também eu cometi esse erro. Eles não estão interessados em saber o quanto você foi sofrido. Pensa que se você conseguir uma bolsa, o investimento é altíssimo. A bolsa que eu estou hoje, o investimento que eles gastam comigo aqui por ano, chega a ser em reais quase 150 mil reais. No final do meu doutorado é quase 1 milhão. Então, assim, eles não estão interessados se você é uma pessoa sofredora, eles vão querer ter resultado. Então, eles vão escolher uma pessoa que vai trazer resultado para o projeto, para o programa. Então, assim, não tente se fazer de coitado. Eu cometi esse erro em algumas cartas e também foi só ladeira abaixo. Então, assim, é se vender como uma pessoa que vale a pena o investimento, que vai trazer muito retorno para o programa. Uma outra dica que também vai para a estrutura da carta: mostre coisas práticas quando você for fazer a sua carta. Eu vou dar um exemplo no meu edital. Uma dos requisitos do meu doutorado é um doutorado na área social, é um doutorado na área que envolve sociologia, então a gente iria fazer pesquisa qualitativas com entrevistas. E aí lá no edital eles procuravam alguma pessoa que tinha, né, experiência com entrevista, né, com esse tipo de metodologia. E aí uma coisa prática que eu fiz, eu sou jornalista, então eu linkei isso, né, que estava lá no edital, procura uma pessoa que tem, né, experiência com entrevista. E aí, como eu sou jornalista, eu fiz uma disciplina na faculdade sobre técnicas de entrevista, e eu consegui linkar isso. Na faculdade, eu fiz uma disciplina de técnicas de entrevistas, então, para esse requisito de entrevista, eu acredito que eu serei um bom candidato. E além da minha experiência como jornalista, já fiz muitas entrevistas e tal. Então, assim, e aí você consegue linkar na sua área. Se você pode ser uma disciplina que você fez na faculdade, ou um trabalho na sua área profissional, que linke diretamente, de forma prática, com o que eles estão pedindo no edital. Se você fez trabalhos voluntários, algo que tenha muito a ver
com o projeto que você irá fazer, que te trouxe alguma qualidade, algum skill, né? Vale a pena também citar na carta, mas só se tiver muito a ver com o seu projeto. No meu caso, meu projeto envolve educação ambiental e eu já tinha trabalhado em uma ONG em projeto ambiental. Então, isso foi um ponto super a mais que eu consegui trazer para a carta. Se você tiver um projeto, eu fiz trabalho voluntário, mas não tem nada a ver com o meu projeto, então esquece, vai ser só uma encheção de linguiça que eles não estão interessados. E por fim, a última dica é: saiba se vender como um bom candidato. Você precisa mostrar que você vai ser um candidato que vai trazer retorno para aquele projeto. Claro que você não precisa ser perfeito, não mostre perfeição. Eles não estão procurando alunos perfeitos. Eles sabem que a perfeição não existe. Você pode ter tido reprovação na faculdade? Pode. Você não precisa ser o perfeito, o gênio, aquele que só decorou. Você precisa ser um aluno que eles vão ver e falar, ó, vale a pena investir nessa pessoa. É uma pessoa que tem uma visão de mundo ampla, é uma pessoa que tem experiências diversas. Então, se venda dessa forma, sem vender com a perfeição, mas como um candidato que vai ser ideal para aquela vaga. E eu repito mais uma vez, gente, essa é a parte mais importante do processo seletivo. Então, assim, de fato, vale a pena você investir tempo, dedicação e até mesmo, se você tiver condições financeiras, pagar uma consultoria, alguém para te auxiliar. Pensa que se você for pagar aí uma consultoria para montar sua aplicação, R$ 800, coisa assim, não é nada perto do benefício que você irá receber com a bolsa. Eu falei, uma bolsa são mais de R$ 100.000 por ano. Então, assim, o que é você gastar 800, 500, geralmente o preço médio dessas consultorias? Tem já pessoas que fazem essas consultorias. Eu pretendo abrir uma consultoria mais para frente, por enquanto ainda estou estruturando meu canal, estou, né, me adaptando a essa produção de conteúdo com o doutorado, que é muito corrido, mas eu falo assim, se você tiver recursos para isso, vale muito a pena você pagar, porque depois você vai ter um investimento, gente, de milhões por um gasto mínimo. Mas se você também não tiver essas condições, não tem problema. Eu não paguei consultoria, eu desenvolvi as minhas metodologias e estou aqui compartilhando de forma gratuita para te auxiliar, porque é possível. Não paguei consultoria nenhuma e estou aqui hoje. Mas se você tem esse recurso, vale a pena, mas é claro, não sai pagando para qualquer pessoa que você vê, que eu também já vi muita gente aí dando consultoria para conseguir intercâmbio bolsa e que não valia a pena. Mas então é isso. Se você quiser ter acesso à minha carta e a gente conversar de uma forma mais tete a tete, um a um, você deixa aqui, eu vou deixar um formulário aqui na descrição desse vídeo para você se inscrever e deixar seu contato. Como eu falei, eu estou pretendendo montar, ainda não é nada certo, ainda estou muito na correria com doutorado e produção de conteúdo, que é uma loucura, mas eu pretendo aí no futuro. Então, e no próximo vídeo, eu irei ensinar um passo a passo de como construir a carta. Esse vídeo foi umas dicas que eu acredito que são essenciais e que valem muito a pena você colocar em prática. Se você colocar em prática, você terá sucesso. Mas num outro vídeo eu vou ensinar o passo a passo, talvez eu vou compartilhar um pouco a minha carta, né, como que eu estruturei e que também irá te ajudar bastante. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa aqui seu comentário, o que mais você tem dúvidas sobre o processo de aplicação. E se não é o seu sonho estudar no exterior, mas se você assistiu até aqui, compartilhe esse vídeo com quem você conhece e tem vontade de estudar no exterior. Lembrando que tem muitas oportunidades aqui na Europa, eles procuram brasileiros, os brasileiros são muito bem vistos aqui, então é uma oportunidade de ouro. Obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Hello. Hey, how are you? Good, and you? Chilly. Uh, A bit cold in here. yeah, I'm making a video. Oh, you making a video? Yeah, What about? because I have a YouTube channel. Sorry, you have what? YouTube channel? Oh, right. Oh, Yeah, I'm from Brazil and like I'm PhD here, oh, very good. and I share like how to get a scholarship in Ireland, in Europe. Excellent. Yeah, Very good. I'm getting a lot of followers, so Oh, that's brilliant. yeah, Very this good. is my second scholarship, so Right. I kind of now I share like how to make a motivation letter, how to Yeah. those Yeah, things. excellent.
And how long are you here for? Are you going to be here for? 4 years. Oh, brilliant. Yeah, Have you been here for the winter yet? yeah. Now it's gonna be 1 year. I arrived last August, so Yeah, well, this was in the summer. yeah. Oh my God, it was so wet. Oh, it was ridiculous. Yeah, Like it even was. us, we're used to the rain, but like Oh my God, yeah. I just think it was ridiculous. the most wet July since ever. It's Yeah. like crazy. It was just Yeah, ridiculous. yeah. Anyway, look, hopefully the El- winter won't be too bad. Yeah, at least today is warm. Yeah. Today's a Things lovely be day. okay. Yeah. Not great, but yeah, unfortunately, we get affected by the jet stream. Uh, So coming from Mexico. I see. So it depends what way the jet stream falls. So if it's pushed below Ireland, the weather comes from the North The Pole North Pole. and it gets full of moisture and we get a lot of rain. But if the jet stream drifts to the top of Ireland, we get a good summer. Ah, yeah. So it's the jet It's stream. the jet stream, yeah, this year. And It's gonna be raining this weekend. I saw in the forecast. So. they say there's no such thing as bad weather, just the wrong clothes. Yeah, exactly. It's true. And nobody in Ireland has wet gear. Nobody. Yeah. Like nobody. It's ridiculous. About Like yeah, we all should have proper, rain gear. yeah, yeah. I We're very know. optimistic people. Yeah, Okay, that's keep good. hoping that the weather's going to get That's good. Yeah, that's good. Well, I think it might be a bit daft. Oh yeah. Anyway, good luck with All right. it. Thank Sure, you. see around. Yeah, see you. Take care. Bye. You too.